Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo gera na mente das pessoas uma ideia, um pensamento de morte. Só notícia triste, só notícia ruim. As pessoas que contraem algum tipo de doença ou que se sentem com algum mal-estar, elas já ficam com um medo desesperador, porque elas não querem morrer. Ninguém quer morrer. Ainda que a gente diga que quem tem certeza da salvação não tem medo da morte, é óbvio que ninguém quer morrer. Porém, as pessoas, elas sentem um mal-estar ou elas ficam com alguma dor ou algum problema físico, aí já começa a criar aquele monte de coisa na cabeça dela. O medo, a insegurança, a dúvida faz com que a pessoa se sinta desesperada, sem saber o que fazer. Então, nós encontramos aqui no livro de João, no capítulo 11, que estava, porém, enfermo um certo Lázaro, já desde o versículo 1 eu estou lendo, tá? De Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, Lázaro estava enfermo, ele ficou doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Pessoal, nessa altura aqui, Lázaro estava apenas doente, enfermo. E as irmãs dele mandou alguém ir até onde Jesus estava, dar a notícia de que Lázaro estava o quê? Doente. Então, quando Jesus recebeu a notícia, Lázaro, irmão de Maria, de Marta, está doente. Detalhe, elas mandaram avisar que ele estava doente, porque ele ainda não tinha morrido. A gente já sabe na história, todo mundo conhece essa história, que Lázaro chegou a morrer. Porém, quando elas mandaram a notícia para Jesus, ele ainda estava só enfermo. Quando Jesus recebeu a notícia, o que ele disse? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, ao invés de Jesus ficar preocupado, poxa, Lázaro, meu amigo, que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, está doente, poxa, coitado, será que vai acontecer alguma coisa de ruim com ele? Porque quando a pessoa fica doente, as pessoas esperam que a tendência é criar na mente da pessoa o pensamento de que a coisa vai ficar pior. Ainda mais, por exemplo, nos dias de hoje, como eu acabei de dizer, se a pessoa apresenta algum sintoma de que está passando mal, de que está doente, cria-se na mente dela uma ideia de morte, porque estamos vivendo diante de uma pandemia. Então é natural que se crie na cabeça da pessoa um pensamento de morte. Então vieram e trouxeram essa notícia para Jesus: olha, Lázaro está doente. As irmãs dele pediram para te avisar. E ele já logo falou: essa enfermidade aí não é para a morte. Não vai morrer, não. Essa enfermidade vai ser para a glória de Deus. O Filho de Deus vai ser glorificado através dela. Quer dizer, ele já colocou ali um pensamento positivo. Ele já usou a positividade diante da situação eminente de morte. Porque se Lázaro estava muito doente, então todo mundo já esperava pior. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. A reação natural das pessoas é: fulano ficou doente, é um amigo, é uma pessoa querida, uma pessoa que gosta. O que ela faz? Imediatamente ela vai ao encontro daquela pessoa. Não, eu preciso ir lá ver ele, eu preciso ir lá, eu preciso ir ver como que ele está, eu preciso ir lá estar do lado dele nesse momento, nessa hora. O que Jesus fez? Ele falou: não, essa doença aí não é para a morte, não. Essa doença não vai dar em nada. E ainda ficou no lugar onde ele estava mais 2 dias. Ele não pegou e falou: vamos voltar para a Judéia, vamos se encontrar com Lázaro,
porque Lázaro está doente. Vamos deixar tudo que nós estamos fazendo aqui e vamos embora. Não. Ele ainda ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. E aí, então, no versículo 7, diz: então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então, só depois de 2 dias é que ele resolveu voltar. Quer dizer, ele não estava preocupado. Ele não estava desesperado. Ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, muito doente. Mas isso não fez ele largar tudo e ir para lá atrás dele, não. Ele ainda ficou mais 2 dias. Primeiro, ele disse: não, essa enfermidade não é para a morte. Ele já determinou uma coisa positiva. E em seguida ele mostrou que não estava preocupado, que não estava desesperado, que não precisava, não tinha motivo para ele ficar aflito. O que a gente aprende com isso, pessoal? Que mesmo diante das más notícias, mesmo diante do caos, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da eminente situação terrível que nós estamos vivendo, ou que talvez venha a viver, a projeção que se faz é que a coisa fique muito difícil na economia do país, na vida social das pessoas. Essa situação que nós estamos vivendo traz à nossa mente pensamentos ruins, naturalmente. Não é um pecado você pensar coisas ruins diante das notícias que você assiste. É natural até. O que você não pode é deixar ser controlado pelas ideias, por esses pensamentos. Então Jesus recebeu a notícia: Lázaro está enfermo. E logo ele já rebateu: essa enfermidade não é para a morte. E ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Quer dizer, tranquilo, confiante. Então, nisso ele está dando o exemplo de como é que nós temos que reagir diante da dificuldade. Como é que nós temos que reagir diante da situação difícil, da má notícia. Entende? Aí depois de 2 dias é que ele falou para os discípulos: vamos voltar para a Judéia. Só aí que ele voltou. E a gente sabe que quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido, já tinha 4 dias. E ele ressuscitou Lázaro. Quer dizer, ainda que a situação pareça ruim, Jesus já logo de cara ele falou: essa enfermidade não é para a morte. E o interessante é que ele morreu. A doença fez com que Lázaro morresse. Mas Jesus ele estava confiante. Essa doença, essa enfermidade não é para a morte. Todo mundo está achando que é o fim de Lázaro. Mas eu não acredito nisso. Vai ser para a glória de Deus. O Filho de Deus será glorificado através dessa enfermidade. Que foi o que aconteceu. Então, não tenha pensamentos pessimistas. Não tenha pensamentos de dúvida, de medo diante da situação difícil. Pelo contrário, seja positivo, seja confiante, mantenha a sua fé, mantenha a sua convicção de que Deus vai te ajudar, que Ele vai mostrar solução, que Ele vai mostrar saída para você. Tá certo? E nós temos que buscar a Deus enquanto Ele ainda está disponível para a gente. Enquanto se pode achar. O Espírito Santo é aquele que nos conforta, que nos dá força, que nos dá confiança, que nos sustenta. Então, olha a importância de você buscar o Espírito Santo. Ele conclui dizendo assim, no versículo 8: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornarás para lá? Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Quer dizer, o período em que o sol fica aparente no céu, não são 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus ele quis dizer assim: eu preciso voltar para a Judéia, mesmo lá eu sendo perseguido e correndo o risco de ser apedrejado, porque enquanto eu estou disponível para eles, enquanto ainda é dia, o que ele quis dizer, enquanto a luz está neste mundo, tem que se arriscar,
Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais a luz. E aí quem anda nas trevas tropeça, se dá mal, não chega a lugar nenhum. Então por isso que ele diz, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então as pessoas estavam perseguindo Jesus e os discípulos falaram, se a gente voltar para a Judéia, o senhor corre o risco de ser apedrejado, perseguido lá. As pessoas estão terríveis naquele lugar. Jesus falou, não, mas mesmo assim a gente vai para lá. Porque enquanto eu estou aqui, enquanto a luz do mundo está aqui, a gente precisa ir lá atrás dessas pessoas, ajudá-los, levá-los à salvação. Porque vai chegar uma hora que a luz do mundo não vai mais estar aqui. E aí nas trevas, tropeça. Nas trevas, a pessoa não sabe para onde está indo. Não há luz. Então, assim também é hoje. Nós temos que buscar o Espírito Santo enquanto se pode achar, enquanto ele ainda está disponível. Enquanto a luz do mundo ainda está à nossa disposição, nós temos que buscar. Porque vai chegar uma hora, um momento em que ela não vai estar mais à nossa disposição, à disposição das pessoas. Então agora é a hora, é o momento de aproveitar e buscar esta luz. Mantendo o pensamento positivo, mesmo recebendo uma má notícia, mesmo recebendo uma má informação. Foi dito para Jesus, Lázaro está enfermo. Jesus já falou logo, essa enfermidade não é para a morte, não, é para a glória de Deus. Essa dificuldade que você está vivendo não é para o seu desespero, não é para você ficar aflito, não é para você ficar aterrorizado, não, é para depois você glorificar a Deus, dizendo, eu venci, eu superei, eu passei por essa, Deus me honrou. Mesmo diante da crise, Deus abriu portas. Mesmo diante da dificuldade, eu encontrei saída. Agora é a hora da gente mostrar que a gente é de Deus. Quando está tudo normal, dizer que é de Deus é fácil. Quando está tudo difícil, apertado, aí é que a gente mostra que é de Deus. Então coloque isso em prática na sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.